Asta e Nero é um dos possíveis casais mais polêmicos e peculiares de toda a obra de Black Clover, e por isso te pergunto como eles dois poderão ficar juntos, e caso isso aconteça, como a Noelle e a Mimosa reagiriam a essa situação. Fica comigo até o final deste vídeo porque hoje eu falarei sobre 8 coisas que acontecerão se o Asta e a Nero ficarem juntos. Oi, eu sou o Max e você está no canal Tio Nerds. Já de cara eu peço a tua ajuda para batermos a meta de 2.000 likes neste vídeo, porque você já deve saber que prever o futuro não é uma tarefa fácil. E caso este quadro continue alcançando a meta, é claro que traremos mais vídeos com este tema aqui no canal. Então tudo só vai depender de você, deixando o seu like para eu entender que você está gostando do tema. Como eles poderão ficar juntos? A Secre Swallowtail, ou Nero se preferir, sempre esteve perto do Asta desde quando encontrou o Grimório do Lich por pura coincidência em sua forma antipássaro. E apesar da Nero ter se aproximado do Asta simplesmente para cumprir seus objetivos, ela aos poucos acabou gostando do nosso protagonista, após perceber que seus ideais se assemelhavam muito com o do Lemiel Silvamillion. Além disso, ela viu que ele se esforçava e ultrapassava todas as barreiras mesmo que outras pessoas considerassem impossível, o que fez ela o admirar pela sua determinação inabalável, vendo toda a sua evolução e frustrações ao decorrer da sua história. Então, por mais que a Nero continue gostando do primeiro Rei Mago de Clover, o próprio Lemiel, antes de sua morte, avisa para Nero seguir a sua vida. E pelo Asta ser a figura que mais se assemelha ao Lemiel em ideais que ela conseguiu achar, ela sempre o ajudará a trilhar o seu objetivo. Como por exemplo na luta contra o Zagreed, onde ela selou todas as suas dores e perguntou se ele seria o próximo Rei Mago para o motivar. Dessa forma, com ambos sempre próximos, não seria surpresa se eles começassem a gostar um do outro. Asta teria mais dificuldade para ser o próximo Rei Mago. Apesar de uma grande parcela da população de Clover terem visto o Asta derrotar um demônio em sua frente, a gente sabe que no reino de Clover temos o monarca mais injusto do anime, e a grande maioria das pessoas que compõem a realeza são o espelho do seu rei, e fartos de ter alguém da plebe, entre aspas, como o Yuno ganhando vários méritos sem eles poderem fazer absolutamente nada, provavelmente eles aproveitarão que o Asta tem poderes vindo de um demônio, e que a Nero também tem magia proibida, e inventaram diversas fake news, como por exemplo dizendo que o Asta e a Nero arquitetaram todo esse arco de Spade para se fazerem de mocinhos ou algo do tipo. Dessa forma o Asta demorará um pouco para ganhar a confiança do povo de Clover, e até ele conseguir demonstrar o seu valor ele será menosprezado pelas pessoas, e somente quando o rei perceber que o Asta será a única opção para salvar o reino de um inimigo muito poderoso, que ele tirará todas as acusações contra o Asta e a Nero, o que acenderá a chance novamente de um dia ele se tornar Rei Mago. O que acontecerá com a Noelle e a Mimosa? Após as duas receberem a notícia que o Asta e a Nero estão juntos, tanto a Mimosa quanto a Noelle ficaram chocadas com essa notícia. E claro que ambas ficaram tristes no começo com isso, mas seria questão de tempo até que elas seguissem suas vidas e traçassem outros planos de acordo com suas personalidades. Então muito provavelmente a Noelle poderia ser uma garota super independente e dona de si mesma, focando única e exclusivamente em seus poderes mágicos com a Mereoleona Vermilion, nos mostrando flashbacks de quando a Mereoleona era pupila da Arace Silva, ao mesmo tempo que a Mereoleona treina a nossa deusa da água, criando um novo ciclo. Já a Mimosa, por ser uma personagem mais doce, provavelmente vai conseguir achar alguém que goste dela, e seria muito interessante para ela e para o Yuno que ambos ficassem juntos, já que dessa forma, pelos dois serem da realeza de reinos diferentes, provavelmente eles conseguiriam ter uma aliança muito poderosa entre suas casas. Aonde Asta e Nero irão se casar? Como nós já sabemos, a Nero é uma personagem muito reservada, principalmente quando se trata de socializar com as outras pessoas, enquanto o Asta não é nem um pouco reservado, sempre gritando e falando o que lhe dá na telha, e estando acostumado até mesmo de outras pessoas falando dele. Mas vamos combinar que os melhores lugares no qual podemos confraternizar são aqueles que a gente se sente mais à vontade. Então o lugar perfeito tanto para Nero quanto para o Asta teria que ter uma tranquilidade maior do que os demais lugares, e também teria que ser algo aconchegante e familiar para o Asta. Por isso, o único lugar que eu vejo que é dessa forma é a igreja de Raj, na qual o Asta tanto xinga, deixando o padre pé da vida. E apesar do Asta sempre falar mal daquela igreja, eu tenho certeza que ele gosta demais daquele lugar, já que desde que ele se entende por gente foi o lugar onde ele passou a maior parte de sua vida. Além de que todos os seus treinamentos e sua ambição teve início por lá, então nada seria mais justo do que ele se casar por lá também. E este casamento teria pouca gente, com o padre e algumas pessoas especiais tanto para o Asta quanto para Nero, como o Capitão Yami ou então Yuno, sendo algo bem discreto e se chamar a atenção que seria a cara da Nero. A Nero transformará o Asta em um grande líder.
Após os dois se casarem, o Asa voltaria a realizar missões e acumular méritos como Cavaleiro Mágico. Dessa forma, ele será notado ainda mais pela população de Clover e pelas pessoas que o discriminam, e mesmo que inventem diversas desculpas contra o Asta, para ele não conseguir o tão sonhado posto de Rei Mago que ele tanto almeja, dizendo coisas como ele não está preparado para o cargo, com a Nera ao seu lado essas desculpas acabarão. Afinal, ela teve o próprio Rei Mago em pessoa como seu amigo próximo, então muito provavelmente ela conseguiria ajudar o Asa mostrando como ele deveria lidar perante as outras pessoas, lhe ensinando a liderar os magos e obviamente o preparando para as burocracias que ele teria que enfrentar também. Dessa forma, antes mesmo que o Asa vire Rei Mago, ele teria não só autoridade suficiente para exercer a função, mas também já estaria preparado para o posto e muito provavelmente ele seria o melhor Rei Mago do reino, sendo um exemplo de liderança muito forte no reino, até mesmo melhor do que foi o Leon, William Venges ou o próprio Rei Mago. Asa se tornaria o Rei Mago e a Nero a sua assistente. Após a Nero ensinar o Asta sobre tudo que ele sabe da função de Rei Mago, provavelmente o Asta teria acumulado mérito suficiente para adquirir o posto, sendo até possível que ele ultrapasse o recorde do Julius Novacrono, já que querendo ou não, por ele ser um plebeu e ter poderes vindo de um demônio, as coisas seriam um pouco mais difíceis para ele do que foi para o Julius quando ele assumiu o posto. Então, diferente do Julius, ele teria que acumular 10 vezes mais méritos, até que uma hora ou outra fosse impossível de ignorá-lo, com até mesmo o próprio povo querendo ele neste cargo militar. Dessa forma, enquanto o Asta fosse a espada de Clover, a Nero seria o cérebro, fazendo eles serem não só o casal perfeito, mas também a dupla impecável para se tornarem Rei Mago e assistente do Rei Mago, com o Asta permanecendo com o traço de um personagem espontâneo e descontraído nos momentos mais tranquilos, e a Nero sempre puxando seu pé, assim como o Marques faz com o Julius, algo que seria muito interessante. Afinal, com essa relação de espada e cérebro da Nero com Asta, a gente não esqueceria do Julius e nem do Marques facilmente. Quais seriam as magias de seus filhos? Assim como a maioria dos casais, Asta e Nero uma hora ou outra acabariam tendo filhos, firmando ainda mais uma união entre eles dois, e sem dúvidas alguma seus filhos teriam magia de selamento, já que a Nero e a mãe do Asta possuem magias muito parecidas, com a única diferença que a magia de Licita pode selar coisas sem mana, por isso a magia dos filhos do Asta com a Nero teriam grandes chances de terem esse atributo mágico. Só que diferente da Nero ou da Licita, a magia dessas crianças seria totalmente ofensiva, fazendo a magia de criação, criando feitiços como o caixão da donzela de ferro, que seria uma caixa de ferro cheia de espetos, selando o inimigo para sempre dentro daquele lugar. E isso faria total sentido em existir em Black Clover, já que o Tabata se inspira muito na Europa medieval, e foi lá onde surgiram os famosos Iron Maidens, que servia para torturar os hereges e todos aqueles que não cumprissem as leis da época. Já outro feitiço interessante de ver no filho do Asta com a Nero é uma nova dimensão como a Drofenzof faz, só que no caso desses pequenos monstrinhos, suas dimensões seriam feitas de total escuridão e vazio total, o que seria mais uma magia de criação para selar as pessoas indesejadas dentro. Dessa forma, com o tamanho e poder, eles teriam que treinar desde muito cedo para não acabarem se descontrolando. Por isso, Asta e a Nero teriam que chamar algum mestre com poderes mágicos tão obscuros quanto a de seus filhos, e ninguém seria melhor do que o Knight. Afinal, além dele ajudar essas crianças a tirar o melhor proveito possível de seus feitiços, ele também poderia amplificar os seus poderes, lhe ensinando sobre os demônios de Black Clover. Asta e Nera acabarão com a discriminação em Clover. Nós sabemos que muito antigamente o Lemiel estava criando ferramentas mágicas para acabar com a grande desigualdade das classes sociais de Black Clover, mas infelizmente depois que ele se foi, as suas ideias não foram para frente, já que se passaram 25 reis magos e todas as injustiças e discriminação ainda continuaram acontecendo, e foi somente depois que o Asta apareceu que a Nero percebeu que havia alguém com os mesmos ideais do primeiro rei mago. Por causa disso, eles teriam grandes chances de conseguirem colocar o projeto do Lemiel para frente, já que atualmente o Julius tinha falado para Nero que pediu para o laboratório de pesquisas desse continuidade a um projeto de ferramenta mágica feita por Lemiel, o que nos mostra que o Rei Mago atual tem mais suporte do que o Lemiel tinha antigamente, e por isso não seria impossível Asta e Nero dar continuidade para os demais projetos feitos pelo antigo Rei Mago, e por consequência disso, tanto os plebeus quanto os camponeses teriam mais chance de competirem com o nobre no exame dos cavaleiros mágicos, abaixando o número da desigualdade que é entre os plebeus e os nobres dentro dos esquadrões. Dessa forma, o Asta estaria satisfeito e teria cumprido seu objetivo e o objetivo do primeiro Rei Mago. Mas e aí, você sente saudade do anime de Black Clover? Pois é, eu também. Por isso eu criei uma playlist cheia de vídeos de Black Clover para você ir lá assistir, e vou deixar ela aqui no card e também na tela final, então é só conferir porque ela tá muito top. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até mais!